Ellen, boa noite, tudo bem? Estamos aqui aguardando a Giscarla. Dá um tempinho para o pessoal entrar, para a gente começar nosso papo. Olá, Gi, tá entrando. Já vou colocar ela aqui. Olá, Bia, Érica, boa noite. Vanessa. A Gi já tá entrando. Silvana. Boa noite. Boa Boa noite. noite! Tudo E bem? aí, amiga? É bom, dia de live é bom que a gente tenta se arrumar um pouquinho, né? Coisa que dificilmente tem acontecido nessa quarentena, né? Verdade. Temos aqui algumas pessoas. Yasmin, boa noite. Boa Silvana, noite, Luciana, gente! Bia, Silvana. Algumas pessoas chegando. E aí a gente já começa. Elzio mais conhecido como Fuca. Conhecido meu muito querido. Obrigada por estar aqui com a gente. A Nani. Temos muitas pessoas, assim, prestigiando, né? Então, enquanto a gente Boa está, noite, de alguma Anne! forma, esperando... É, a Oi, Sandra, o Caio! Instituto Que Diário bom de te ver Paula. aqui! Muito bom. A gente fica muito alegre. E acho que enquanto a gente espera um pouquinho, né, Gi, assim, uns minutinhos, porque ainda temos, apesar de que o assunto, assim, é bem complexo, a gente vai falar para quem não está ainda inteirado qual que é o objetivo da nossa live, né? Aham. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa situação da infância e da adolescência nesses tempos de pandemia, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre tantos aspectos é, Ó, educacionais, psicológicos. A Gi, para quem não conhece, de escala para mim é Gi, sempre vai ser Gi, tá? para Então vocês muita já, gente eu sou Gi já, mesmo. já contem. Para alguns é A Drica Gigi, entrou. Júlia, boa noite, Drica. Oi, Júlia! E então, para mim, vai ser sempre Gigi e ou Gi, que é pedagoga, educadora, tem um caminho aí de formação e nesse caminho a gente se cruzou. E eu sou psicóloga, né? Luciana também entrou. Então, nosso objetivo é, assim, trazer reflexões. É, a gente tem uma live agora, talvez um pouco diferente, porque somos um pouco não, né? Somos totalmente amadoras Sim! nesse aspecto é, tecnológico, instagramístico, youtuberístico, tá? Não fazemos lives, Aham. Não temos somos ainda blogueirinhas. não somos blogueirinhas. Então, no nível tecnológico, Soraya, boa noite, sou saudade. Que honra você estar aqui. No nível blogueirístico, nós somos, assim, absurdamente amadoras, assim, anos Verdade. 80 old school. Eu tô aqui com um papel e uma caneta para fazer anotação, tá? Então, vocês Aham. perdoem a gente se alguma coisa não sair nesse padrão que vocês estão acostumados, porque a gente ainda tá mexendo nas coisas no Instagram e tudo Na mais. verdade, Porém, o que que é, acontece? A gente está desenvolvendo novas competências, né? Como todos aqui. O exato, pessoal de exato. casa, as crianças, os adolescentes, todos nós, nessa quarentena, estamos sendo desafiados a desenvolver habilidades novas aí. A gente está descobrindo, né, alguns caminhos novos e esse dessa comunicação é um que tem facilitado bastante. Né? Eu tenho visto aí uma turma entrando, que é uma turma que Sim. eu convidei, a Camila também convidou, a gente se uniu Uhum, nessa. Não estamos nos vendo, né? Faz bastante tempo que a gente não se sim. vê, desde janeiro, eu acho. E a gente tinha uma constância de se encontrar, mas a gente Uhum, criou aí uma situação para a gente poder se aproximar e compartilhar um pouquinho aí da nossa rotina, do nosso conhecimento, né? Tanto exatamente. quanto acadêmicas na área da pesquisa, na área de estudos, a Camila é psicóloga, eu pedagoga, a gente desenvolveu aí um caminho, né, acadêmico juntas, a gente fez disciplina de pós-graduação, a Camila já é doutora, eu ainda sou doutoranda, a gente se encontrou no período do meu mestrado e doutorado dela. E isso foi Isso. uma caminhada muito produtiva. Então a gente Uhum, resolveu compartilhar um pouquinho, né? E juntando com a experiência de mãe. Eu sou mãe nova nessa viagem. A Camila já tem mais experiência nessa área aí. E a gente quis trazer essa ideia aqui para conversar com vocês, trocar um isso. pouquinho nesse sentido, né, Cá? Tá. Isso. Vamos se apresentar assim rapidinho, porque eu acho que alguns conhecem a Gi, não me conhecem e vice-versa. Então, para quem não me conhece, eu sou a Camila Tarif Pouquito.
Sou psicóloga, tenho 14 anos aí de formação e desde a minha graduação sempre me interessei muito pela questão da infância e da adolescência, dos estudos e pesquisas que fui fazendo, né? Em função disso, eu fiz o mestrado e o doutorado em psicologia do desenvolvimento humano, que é a área que eu atuo, e hoje eu atuo na clínica e também sou professora, fui professora universitária em cursos de psicologia. Então, é uma área que me interessa muito desde sempre. E depois, nesse caminho de doutorado, de mestrado e tudo mais, tive 2 filhos, o Jorge, que hoje tem 10 anos, e o Giuseppe, que tem 8. E aí, todos aqueles desafios teóricos foram postos na prática, e a gente tem discutido, eu e a Gi, depois que a Gi é mãe também, né? Todos esses desafios que a maternidade traz e como a gente pode, sem enlouquecer, né? Mas pensar um pouco essa teoria na nossa prática. E esse contexto que a gente está vivenciando hoje, ele é super desafiador nesse sentido, né? E aí, nesse contato, nós conseguimos sempre conversar e trazer algum tipo de pensamento de, bom, como a gente vai refletir sobre isso? Então, a nossa live, ela vai trazer algumas dicas, mas a gente não dá receita de bolo para ninguém, até porque não vamos cair nessa arapuca, né? Vamos Sim. estimular reflexões, porque cada família é uma família, cada escola é uma escola, cada criança é uma criança. Mas eu acho, sinceramente, a questão da infância super interessante, não só para quem tem filho, mas eu acho que as crianças, elas são uns reflexos mesmo do que acontece na sociedade. Se você for conversar com uma criança sobre qualquer assunto que seja, né, eles escancaram todas as nossas dificuldades e todos os nossos potenciais também, né? Então, Gi, para mim é um prazer estar aqui de novo com você, né? E estou à disposição das pessoas também. A gente pediu para as pessoas mandarem perguntas no direct, a gente tem algumas perguntas aqui para responder. Quem quiser colocar nos comentários, tá? E também nós estamos elaborando material, que acho que em breve vai ficar pronto, né, gente? Então, as pessoas que têm interesse, a gente vai divulgar gratuitamente esse material de intervenção. É só mandar um direct com um e-mail pra gente, tá? E a gente vai conversar. Então, vamos lá, Gi, por favor. Prazer Bom, aqui com pessoal, você. boa noite para quem não me conhece. Estou vendo uma turma bem bacana chegando aí. A gente vai falando, vai dando oi para vocês ao mesmo tempo, né? Eu sou a Giscarla Dantas, de Dantas, como vocês preferirem. Sou pedagoga, né, de formação de graduação, fiz pedagogia, já tenho aí quase 20 anos, né? A gente fala, a Camila foi revelar os 14 dela, eu tenho que falar os meus 20 de graduação, né? Eu fiz pedagogia e mestrado na área da psicologia. E mestrado e doutorado combina junto com o da Camila. Em psicologia escolar e do desenvolvimento humano também. Foi onde a gente se encontrou, a gente se conheceu, né? A minha pesquisa é na área do brincar, né? Eu trabalho muito com a questão da pesquisa da cultura lúdica, do brincar da criança. Estou no doutorado, estou no meio do caminho aí. Essa pandemia, como para todas as áreas da nossa vida, né, também alterou um pouco o formato da minha pesquisa. Estou aí trazendo aí novos olhares. A ideia é que esse doutorado se encerre em 2021. Trabalho com formação continuada já há bastante tempo, sou professora, né? Estou como coordenadora pedagógica, como consultora pedagógica, assessora educacional. Eu tenho dedicado os últimos anos da minha atuação profissional muito para essa área de formação, né? Trabalhei em algumas editoras, alguns anos em editoras. Tem gente de editora que está aqui, tem gente da faculdade que está aqui, tem muita gente aí do meu caminho no pedagógico, nessa parte de assessoria. É muito bom estar aqui com vocês, né? Atualmente eu tenho trabalhado bastante na área de consultoria pedagógica, né? Feito muita formação com diretores, com gestores escolares, tem sido assim um trabalho muito gratificante. Tive uma virada muito grande na minha vida, que foi a surpresa da minha neném, né? Para quem não conhece, vocês devem conhecer, vocês vão ver até aí no Instagram, é a Elis. A Elis Daqui foi a pouco ela invade a live. Oi? Né? Daqui a pouco ela pode invadir a live. Vamos pode ver se ocorrer vai invasões, ter furo de gravação. Mas a ideia é que ela não venha agora. Numa outra ela já participou. Então, a Elis, ela foi, assim, uma surpresa da vida, não foi programada e chegou para mudar muita coisa, né? Eu vinha de uma base de formação e de pesquisa e estudo, um convívio já com crianças, tanto na prática quanto em família também, e me tornei mãe, né, em 2018, quando eu engravidei, e a Elis nasceu em 2019. Então, ela tem 1 ano e meio agora,
imaginem, né, em plena essa quarentena, a gente lidando aí, vocês, cada um com sua realidade. Aqui também não tá fácil. Quando a gente pensou essa ideia, eu ainda falei para Camila assim, falei, cá, vai ser meio que a gente não vai falar receita de bolo. Sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Eu não posso falar de uma coisa que na minha casa eu não estou vivendo. Aqui também a gente está enfrentando o desafio, a gente também está com a rotina desorganizada, a gente também está buscando estratégias e ferramentas para se ajustar e enfrentar, né, esse momento que ninguém imaginava, né? Onde, em que momento da nossa vida, da nossa história, a gente pensou que ia enfrentar uma situação como essa, né? A cada 100 anos Sim. acontece algo tão gritante assim na história da humanidade. De repente, foi bem agora, eu ainda falo, brinco com a Elisa, eu filha, foi nascer no meio de uma pandemia, olha que situação. Mas a gente Sim. vai aí se ajustando, né? E vai Então, aprendendo. e aí a tua fala é super legal, porque eu acho que é isso que a gente queria destacar, né? A gente, em algum momento, mesmo com toda essa bagagem, essa experiência, a gente relutou em trazer isso e parecia assim um pouco de charlatanismo da nossa parte, dizer coisas que se a gente estava vivenciando o mesmo estresse e a mesma dificuldade dentro da nossa casa com os nossos filhos. Verdade. E nós fizemos uma série de conversas e reflexões e chegamos à seguinte conclusão: não, nós vamos fazer essa live justamente porque o desafio é conjunto. E talvez para começar dizendo que não é possível estar numa plenitude nesse momento. Sim. Né? Então, eu trabalho muito com crianças e na clínica, e o que eu vejo é que todas as crianças estão sendo afetadas de alguma maneira por essa condição. Né? Então, e aí é isso mesmo. Então, a gente tem um desafio que é de todos e a gente vai pensar nisso hoje, tá? Esse é o nosso primeiro objetivo. Então, vocês sabem, mas só para a gente retomar, eu acho que assim, qual que é o cenário que essas crianças estão vivenciando e enfrentando agora, né, Gi? Um cenário de pandemia, com muitas incertezas, onde os adultos estão estressados, inseguros, estão vivendo essa insegurança, então a gente também já não consegue trazer toda a nossa estrutura emocional melhor para lidar com a situação. E, em função disso, uma doença que eles não sabem o que é e que impede com que eles vivam a rotina normal, principalmente num ambiente de socialização e de contato tão rico como a escola. Né? Então, a questão da escola teve que ser revista. Fora isso, nós temos outras crianças com outros tipos de vivência específicas que podem estar acontecendo. Então, pais que perderam o emprego, que estão numa condição financeira desfavorável, algum familiar da família que teve o Covid, né? Ou mesmo uma questão de luto, de falecimento. Então, tem uma série de demandas externas, emocionais, que são muito intensas, e todos nós temos que lidar com isso. E as crianças mais ainda porque elas não têm tanto um repertório de experiência, de vivência, para poder comparar, né, Gi? E aí eu acho que isso é muito fundamental. E aí, em função disso, a gente tem um estressor, que eu acho que é umas causas de estresse grande, pelo que a gente viu. A gente fez um stories de uma enquete perguntando para as pessoas, né, quais eram as questões que mais estressavam na família, e uma delas foi a questão das aulas online. Né, de como as crianças estão vivenciando essa experiência, né, e de como lidar com isso. E aí eu te pergunto, Gi, já vamos na lata, assim, nas perguntas fáceis. É possível ter uma aula online não estressante, né, que seja pedagógica e que facilite o desenvolvimento da criança? Isso é possível? E que caminhos que a gente pode seguir para pensar isso? Bom, gente, a gente precisa parar e pensar o seguinte, né? Como a Camila falou, a escola, ela é fundamental. Ela sempre vai ser fundamental e necessária para a formação humana, para a formação do sujeito, para o desenvolvimento de competências sociais cognitivas. Hoje, a gente sabe que o contexto de escola, ele foi modificado. Eu tenho ouvido e visto, né? A gente acompanha muita gente aí, tem gente falando, devia cancelar o ano letivo, porque os alunos não estão aprendendo, porque os alunos não estão desenvolvendo. Gente, todos os setores da nossa sociedade foram atingidos, a escola também. Cancelar não seria uma solução.
tá? Eu falo assim, por conhecer muito realidade de escola, por saber do trabalho que tem sido feito nas escolas. Tanto a nível de escolas particulares, os professores têm sido verdadeiros pilares, sustentado estruturas que a gente fala, meu Deus, eles descobriram coisas assim que a gente jamais imaginava. Tipo, Professor se eu virou tivesse metade da youtuber. paciência deles, né? Se eu Pois tivesse metade da então, paciência do professor, tava bom. exatamente, abriram sua rotina, abriram suas casas, estão trabalhando exaustivamente, se debruçando em conteúdos didáticos para quê? Para fazer uma proposta viável. Quando a gente para e pensa, mas não está do mesmo jeito, não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. O que a gente não deve nesse momento, primeiro, não pensar que uma boa alternativa seria cancelar o ano, porque não seria. Por mais que a gente saiba que a gente vai ter algumas limitações, que a gente vai ter algumas aparas para ajustar, a gente vai conseguir, né? A escola, ela é fundamental. A educação infantil, a gente sabe que um dos pontos da educação infantil é a interação, brincadeiras e convivência. A escola, ela Uhum. pode facilitar, mesmo sabendo que a gente não tem aquele convívio, aquela interação, aquela troca, a escola pode facilitar no sentido de dar opções, dar alternativa como referência. A família hoje, a gente sempre fala, a parceria entre escola e família é essencial. Hoje, mais do que nunca, a família está tendo um papel que são os olhos da escola dentro de casa. Então, a gente tem que se unir cada vez mais. E se unir não no sentido de fazer aquela cobrança, a gente tem visto e visto muito, né? Pais assim que são extremamente preocupados com conteúdo, em dar Uhum. conta, em nota, porque as crianças estão cansadas, sobrecarregadas, estão sendo muito cobradas. Vamos fazer leveza nesse momento. Por quê? Já está todo mundo sendo cobrado, todo mundo tendo que se virar, tirar leite de pedra para dar conta. Então, a escola hoje, ela é um dos pilares para que esse equilíbrio aconteça, né? E assim, de uma maneira leve, quando a gente pensa no pedagógico, quando a gente pensa nesse educacional, a gente tem aí alguns perfis. Primeiro, o professor, né, que Sim. está carregando a escola nas costas. O professor está ali à frente, mantendo padrão de aula, no ensino fundamental. Muitas vezes a gente tem visto isso tanto a nível de ensino público quanto ensino particular, professores cumprindo rotina de hora de aula, cumprindo conteúdos e dando conta, criando sala, ou é Google Classroom, ou é Meet, ou é o Zoom, ou outras ferramentas para que essas aulas aconteçam. Então, os professores estão planejando, eles também estão com a saúde mental, com a questão Uhum. do nível de estresse alto, mas assim, Sim. a gente está se ajustando, né? Existem as famílias também que muitas vezes não sabem lidar. O que que eu vou fazer com essa aula online? Eu não sou professor, né? Tem pai que fala. E a gente vê várias piadinhas aí, mas agora a gente sabe o tanto de trabalho que é ser professor. Gente, são grandes demandas, mas hoje a gente precisa entender com uma leveza. Né? As Sim. crianças é o outro perfil de grupo que está sendo assim muito atingido. Por quê? Porque eles estão sendo cobrados, eles estão cansados. Tem criança que está assim perdendo a paciência, tem criança que não aguenta mais. A aula online é muito chato. De que maneira a gente pode fazer isso não ser chato? Primeiro, vamos baixar o nível de expectativa. Eu queria ler um texto para vocês que foi publicado no Ótimo. Facebook de um professor, amigo meu, não sei a autoria, mas eu achei bem bacana. Ó, prezados e queridos pais, não se estressem tanto sobre os trabalhos escolares dos seus filhos. Vamos fazendo o possível. Quando as aulas voltarem, colocaremos seus filhos de volta no caminho. Somos professores e este é o nosso superpoder. O que não conseguimos mesmo é consertar traumas sociais e emocionais que atrapalham muito o aprendizado. Portanto, agora é preciso que compartilhem sua calma, sua força, sua alegria, seu amor com seus filhos. Este ano, 2020, né? Não há crianças avançadas, não há crianças atrasadas. Seus filhos estão exatamente onde precisam estar. Com vocês em casa, sendo protegidos e cuidados pelas pessoas mais importantes da vida deles. Deixem que a aprendizagem a gente cuida depois. Procurem agora criar memórias inesquecíveis de afeto, de amor e de proteção também. Tudo ficará bem no tempo certo. Com todo o amor de todos os professores do planeta Terra, o ano letivo se recupera, as vidas não. Com muito carinho e muita saudade da nossa rotina. Eu falo, eu me emociono, Ai, que porque assim, lindo!
É lindo, né? E é muito forte porque a gente sabe que tem pais que já estão voltando para a rotina de trabalho, estão criando aí Sim. estratégias com os filhos, criando situações, outras pessoas entrando para ajudar e cuidar. Tudo isso é Uhum. medida de cuidado, é medida, assim, emergencial que a gente está precisando fazer para criar uma situação que não seja de tanto estresse. Aqueles que Uhum. estão podendo estar em casa, né? Eu tenho feito meus trabalhos direto aqui e eu paro e Sim. penso, não foi do jeito que eu planejei. Ninguém que tem uma rotina profissional, uma vida, né, dinâmica, planejou isso. Mas, poxa, espero que a gente possa guardar as melhores memórias e as melhores lembranças desse momento. O que pra gente, adulto, falando como mãe, falando como adulta, é um estresse. Eu tive que alternar o horário de trabalho. Muitas vezes eu não Uhum. consigo fazer todas as entregas porque eu não posso passar 8 horas direto trabalhando. Eu tenho uma filha pequena. Então eu tenho que atender a ela, as necessidades da casa, porque, né, mudou tudo. Sim. Eu tenho um parceiro que me ajuda também, mas eu tenho que dar um jeito. Eu e todas as mães, todas as famílias. Então vamos procurar criar memórias afetivas. Esse tempo que pra gente é difícil, a gente que mantém casa, que mantém rotina, imagina para as crianças, eles vão lembrar, nossa, eu fiquei o tempo inteiro com meu pai, minha mãe trabalhou em casa, a gente estava junto. Até quem já está numa rotina de trabalho, já saiu para suas atividades, não está fazendo aquela jornada intensiva. Se tiver com uma jornada intensiva, cria situações de leveza em casa, sabe? De convívio, de brincadeira. A gente vai preparar um material também, gente, para vocês. Isso era para a gente falar no final, mas acabei lembrando agora. Isso, mas Que a gente vai vai falando trazer que nós esquece. a gente vai trazer algumas orientações, algumas dicas. Depois, no final, a gente vai pedir para vocês mandarem por direct, né? Não é para colocar aqui. Mandar o e-mail de vocês direitinho, que a gente vai estar preparando o material, até com base nessa nossa conversa, nas perguntas, para Uhum. mandar para vocês. Então, vamos criar momentos de afeto, né? Não é fácil. Eu falo assim, quando eu vou falar, eu me coloco muito no lugar de quem também está vivendo um grande desafio. Talvez seja o maior desafio das nossas vidas, né? Enfrentar essa situação e deixar que e trazer equilíbrio para casa. Então, vamos pensar assim: os meninos maiores, as crianças maiores, os adolescentes, muitos estão tendo aí uma questão de instabilidade emocional, que daqui a pouco a Camila vai falar. De que maneira eu posso favorecer e não piorar com uma cobrança? Por isso que quando a gente fala nas aulas online, a gente tem que levar com a maior leveza possível. Como a gente viu aqui nesse texto, conteúdo a gente recupera. Cancelar ano não é solução. Ajustar, sim, dias letivos, tudo que está sendo feito, as medidas que a gente está vendo que os órgãos competentes estão tomando, né? Vai ter uma flexibilização aí na quantidade de dias letivos. Para o retorno, também vai ter flexibilização. Eu, particularmente, acredito que a gente não vai conseguir voltar para uma rotina regular de escola esse ano. Então, já vamos pensar que Sim. esse ano de 2020 vai ser um ano trabalhado no formato híbrido, porque a gente até começou um esquema de aula presencial. E dali em diante, isso acabou. E mesmo que volte, a gente não vai estar todo mundo lá. Então, a realidade virtual, ela é mais real do que nunca. A gente precisa internalizar que lidar com esse momento novo pode, sim, fazer com que a gente desenvolva habilidades que a gente nem imaginava, que a gente tenha aprendizados e tirar, assim, situações favoráveis dessa pandemia. Né? Eu falo, eu tenho acompanhado muitas escolas e tem gente que fala, nossa, tem sido tão bom, eu não imaginava que a gente fosse se aproximar tanto. Fazer com que esse distanciamento social não seja um distanciamento interpessoal, né? Tem um palestrante, o Marcos Meyer, que ele falou um termo que eu achei perfeito e eu tenho usado muito. A gente não está vivendo isolamento social. A gente está vivendo um distanciamento interpessoal, que é a distância
Sim. física, mas social não, porque a gente está conversando, a gente está se conectando, a gente consegue ter recursos para falar com a nossa família, para falar com os nossos alunos, para conversar com os professores. Então, a gente não pode deixar isso se perder. Isso é mais importante do que a dinâmica nova aí que a gente está criando, né? E agora eu vou Sim. aproveitar o gancho, já que a gente falou em atividade remota, falou nesse ambiente virtual. Camila, você como psicóloga, como uma pessoa que trabalha aí com essa questão do emocional, do equilíbrio, como a gente pode acessar remotamente as emoções desses sujeitos, cuidar dessa parte, dessa sensibilidade aí que está tão à flor da pele? Dá. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas é que você leu um texto tão lindo, e o pessoal está aqui nos comentários pedindo o texto, a referência, para falar, né? E depois essas palavras tão bonitas que você colocou aqui para o pessoal pensar na questão do afeto, eu lembrei de uma frase, né? De um filósofo célebre, que diz assim: se você quiser paz e tranquilidade na sua casa, o carro da pamonha estará passando na sua rua. Ou seja, gente, não vai dar, entendeu? É justamente isso. As pessoas também estão numa expectativa, né, de que a gente cumpra questões e ideais que não são possíveis no momento, que eu acho que é um pouco isso que você trouxe na tua fala, né? A gente precisa valorizar o que é essencial. Estamos num momento de perdas, de muitas dificuldades, e tem algumas coisas que, assim, são impossíveis da gente perder, que são as questões do desenvolvimento, dos vínculos, do aprendizado, da questão afetiva que liga, né? O conteúdo, algumas coisas mais pontuais a gente pode buscar depois. E eu acho que isso é essencial, né? Então, inclusive para as mães que estão aí com os filhos na aula online trabalhando ao mesmo tempo, como eu, se prepara, né? Se antes a gente tinha que ter um plano B, agora a gente tem que ter o alfabeto de planos, né? Porque vai dar errado, gente. Não adianta você acordar achando que seu dia vai ser, né? Você com a Elisa, eu com os meninos. Uhum. Seu dia vai ser leve, você não vai ter problema, a internet não vai cair, seu filho não vai fazer perguntas. Vai acontecer. Então, a questão maior, eu acho, é a gente pensar como eu me preparo, como eu gostaria de estar emocionalmente em momentos de desafio. Porque aí a gente consegue lidar melhor com essa questão do estresse. Tá? Então, o estresse agora, ele existe. Os pais estão estressados, os professores estão estressados e as crianças estão muito estressadas. Esse estresse, ele faz parte, e ele surge quando a gente tem uma demanda muito grande, né? Então, a gente está numa demanda muito grande de desafio. Agora, esse estresse, as pesquisas indicam que há um limite entre um estresse saudável e um estresse que é tóxico. Quando que esse estresse é tóxico? Quando a criança começa a ficar extremamente deprimida, extremamente agressiva, quando ela não consegue ter recursos para lidar com essa situação, né? Então, esse acho que é um ponto que é fundamental para a gente entender como conseguir, né, com essa leveza que você trouxe, lidar com o estresse, porque não tem como não estar estressada agora, gente. Se você não está estressada, talvez você esteja negando a pandemia, tá? Mas se não for isso, porque a gente também não vai cair num aspecto de negação. A gente precisa lidar com a realidade, sim. A realidade é difícil, emoções difíceis vão aparecer agora. Tristeza, raiva, tudo mais. E como a gente vai lidar com isso é que é todo o diferencial. Então, entender que nós estamos, sim, estressados, estamos diante de um desafio, mas nós temos recursos. E aí as pesquisas mostram, por exemplo, na China, eles já fizeram pesquisas com as crianças que saíram desse período de quarentena e da pandemia e que estão retornando às escolas. E eles viram que teve um aumento nos índices de agressividade, crianças que regrediram no desenvolvimento, né? Então, estão com uma fala mais infantilizada. Então, todos esses aspectos hoje são naturais, talvez, que aconteçam, porque isso pode estar acontecendo na casa de alguém, então acho que é importante a gente também mencionar, né? São aspectos que estão naturais agora e que a gente precisa olhar. Não quer dizer que a gente não vai fazer nada de intervenção, mas a nossa intervenção tem que ser em cima de considerar que agora é um momento difícil e que a gente vai precisar lidar com esse momento difícil, mas, porém, temos recursos. As crianças, elas têm mais... Você quer fazer uma pergunta? Vou só fazer uma complementação, porque você está falando... Claro, vai lá, senão pega outro gancho. Uma colega acabou de falar que tem alunos do ensino médio que estão planejando repetir de propósito só para aprender de verdade em 2021 e que isso é um absurdo. E realmente, né, gente? Olha a falta que faz uma orientação, muitas vezes em casa,
Por quê? A Isso. escola está funcionando. Nenhuma escola cancelou ano letivo. Nós não temos, pelo menos pelo que eu vejo, pelo que eu sei, não tem ninguém que suspendeu. Houve plano de desconto, flexibilização, a escola pública está funcionando. Então, alunos planejarem reprovar para aprender de verdade, o que é aprender de verdade? Né? Quer Sim, dizer que só vale se tiver uma formalização engessada num ano letivo fechado. Se for uma outra modalidade de aprendizado, outras aprendizagens, então não vale. Esses alunos que têm um pensamento assim, primeiro, por isso que é legal a gente fazer esse tipo de live, que chegue às famílias, que chegue para os responsáveis, porque é uma mobilização que vem de cima até eles. A escola comprometida com essa educação e a família compartilhando junto. Não é incentivar que a gente repita de ano para aprender de verdade. O que a gente pode aprender esse ano, a gente vai aprender. E vai ser de verdade a partir do momento que eu atribuir sentido àquilo lá na minha vida. Né? Então, esse é o aprendizado verdadeiro. Agora, eu vou dizer para você que, assim, eu também acho um absurdo que isso aconteça, mas eu acho compreensível que um adolescente pense assim. Né? Porque os adolescentes também estão perdidos, eles não sabem o que fazer. E aí, até essa questão do estresse que eu estava comentando, um dos fatores que a gente está sentindo muito é uma sensação de impotência. As crianças estão tendo ataques, né, de irritação, de agressividade, de raiva, de choro, porque elas estão sentindo que o momento é difícil e elas não sabem acessar os recursos que elas têm para lidar com isso. Então, talvez um adolescente também pense assim, bom, eu não sei lidar com isso, né, eu não sei se eu vou ter ajuda, se eu vou ter estrutura e apoio para lidar com essa situação. Né? Então, e aí existem 3 formas da gente pensar para reduzir o estresse nesse momento. Tá? Então, que a criança precisa compreender e talvez isso ajude ela a se sentir um pouco mais acolhida, né? E transformar esse sentimento de uma raiva, né? De uma irritação por estar vivendo um momento diferente em outra coisa. Um deles é um senso de pertencimento. Então, nós somos seres sociais, a gente precisa sentir pertencimento de um grupo, seja na família e, inclusive, na escola. Então, a sua fala da escola, né? E aí, assim, a gente pode ter críticas a algo que está acontecendo agora, que é o novo e que precisa mesmo ser revisto e reinventado, mas eu acho que não deve ser feita uma crítica à necessidade da escola, né? Porque a escola é esse momento de pertencimento, que a criança pode estar com os amigos, que pode estar com a pro, que pode sentir o apoio, inclusive sentir que a gente compartilha das mesmas dificuldades e as famílias também. Então, a criança precisa sentir que, olha, eu vivo isso, eu estou sentindo isso, mas não sou só eu. Né? Então, esse sentimento de que a gente está compartilhando uma situação muito difícil. A outra é uma sensação que a gente pode dizer assim de competência ou de eficácia, né? Porque a gente não tem o controle da situação e não vamos poder fazer muita coisa, a não ser quem fabrica vacina. Se alguém que estiver fabricando vacina, boa sorte, vamos lá, né? Mas nós não vamos poder fazer muita coisa no sentido de transformar essa realidade que nós vivemos. Mas nós, adultos, a gente entende que a gente pode fazer muita coisa para lidar com isso. Isso não é óbvio para a criança, tá, gente? Então, a criança não consegue entender que ela pode ter recursos, que a aula online pode ser cansativa e chata, mas pode ter muita coisa legal, que ela pode poder aprender de uma forma diferente, que dominar as tecnologias é bom. Nós precisamos dizer, nomear isso e trazer, né, as habilidades, como você falou hoje, que essa experiência está fornecendo. Por quê? Porque isso também favorece um outro tipo de ferramenta de enfrentamento de estresse, que é muito importante para a criança, que é a autonomia. Né? Então, ela sentir que ela pode fazer algo para lidar com isso. Tá? E aí tem um ponto que eu acho que é muito importante, que eu queria colocar para vocês, que assim, das experiências que eu tive, das conversas que eu pude ter com pessoas que também lidam com crianças nesse momento, a gente vê que talvez as crianças que consigam ter um espaço para falar do que elas estão sentindo, ajuda muito mais a lidar com o estresse agora. Tá? E a gente percebe que muitas vezes os pais, por conta de todas as demandas da vida, por conta das questões também de estresse que estão sobrecarregados, não se deu um espaço de fala para essas crianças. Né? De trazer e dizer, olha, o que vocês estão achando dessa situação? Como é que vocês estão vivenciando isso? Do que vocês estão precisando? Então, para quem está assistindo a gente que tem filhos ou alunos, eu acho que esse é um primeiro momento, sabe? É uma primeira fala que a gente precisa ter, ouvir a criança.
Porque aí cada criança vai trazer um pouco qual o seu olhar, o que está mais difícil para ela. E aí, em cima disso, a gente pode intervir e pode atuar, né? E nomear os sentimentos para ela. Então, às vezes, a criança traz tudo assim, como raiva. Eu já escutei, o Covid é idiota, eu tenho raiva porque eu preciso usar máscara, a minha professora não é aquela que está ali na aula online. E é verdade. Eu acho que uma certa revolta com a aula online, uma certa revolta com a aula online, ela é um reconhecimento de que o contato social físico é importante, Posso falar, né? cara? Você está aí falando, eu estou Claro. acompanhando aqui os comentários. Tá. Uma colega falou que talvez isso tudo seja pela questão da cultura que a gente já tem, de que a aprendizagem acontece no espaço físico, né? Que ali, aquele espaço, é como se você só aprende regularmente se você estiver dentro de um espaço chamado escola. Escola é lugar de aprender, casa não. Então, isso vai ser modificado e assim de uma maneira muito Sim. impactante, a gente sabe, é um caminho que não tem volta. E você falou essa questão do pertencimento, parece que claro, que a gente conversou a nossa live, mas Uhum. muita coisa a gente combina sem combinar. Eu falo muito isso nos meus momentos, né, de Uhum. construção com o pessoal da gestão, sobre essa necessidade de pertencimento. Eu preciso me sentir acolhido num grupo. Então, assim, fazer Uhum. isso online é um trabalho muito maior, a gente sabe. A gente não está tirando aqui o peso que é para o professor, para as famílias, lidar com essa dinâmica online. Mas a gente tem que, a todo momento, cuidar desse pertencimento, fazer com que a criança se sinta parte, com que o adolescente se veja como importante, com que aquilo que ele está fazendo, mostrar que aquilo tem um valor muito grande. Né? O que a gente está construindo nesse fatídico ano de 2020, ele vai transformar a nossa história de vida de uma maneira que nenhuma experiência vai fazer. Né? Então, para um adolescente, eu acho que assim é importante, como você sinalizou, né? Tanto a criança quanto o adolescente, eles não têm algumas clarezas que a gente Uhum. tem por conta da fase da vida mesmo que eles estão. Desenvolvimento. Sim. Mas é importante a gente mostrar para eles como a maneira dele se posicionar, né? A maneira dele lidar com esse momento, ajudá-los nesse enfrentamento aí e se sentindo parte, lógico, né, de um grupo, de um contexto Uhum. escolar, de um contexto que a gente fala, nós seres humanos, nós somos gregários, então a gente precisa se agregar. Se a gente não pode fazer isso fisicamente, a gente tem que criar situações que favoreçam Sim. esse momento da gente estar junto, né? A gente precisa desse convívio. Ninguém isoladamente cresce. A gente sabe que quando a gente está junto é muito melhor. E hoje o estar junto é nesse formato que a gente está, né? Nesse modelo. Sim, mas que existe, né? E aí você falou do criar, eu acho que é super importante, porque acho que a gente viveu uma fase assim de entendimento do que estava acontecendo, né? De lidar um pouco com esse estresse. E agora a gente pode criar alternativas de lidar com o estresse, né? Então não é criar alternativas para que eu dê conta de tudo que precisa dar conta, ou criar alternativas para que as coisas voltem a ser como era antes. Gente, vamos deixar o que está lá atrás lá atrás. Agora a situação é nova e a gente precisa criar condições para garantir a saúde mental de todo mundo. Eu acho que essa Uma, é a uma, prioridade. Uma colega aqui comentou que a crise é uma oportunidade de criar novas possibilidades. E isso a gente tem que deixar bem claro. A gente, Sim. todos nós, né? Não é a gente que é profissional de desenvolvimento, de educação e psicologia. Nós, sujeitos, precisamos entender que um momento de crise, ele pode e deve promover novas oportunidades. Se a gente vê na história da humanidade, grandes crises promoveram muito desenvolvimento. Se a gente Uhum. fizer, né, do ponto de vista pessoal, cada um no enfrentamento da sua crise, o que eu posso desenvolver, o que eu posso produzir, o que eu posso aprender com toda essa dificuldade, né? Que a online, Isso. ela é mais difícil, até uma colega que colocou, a dinâmica com as crianças menores, ela é mais difícil, a gente sabe, porque a criança pequena, ela tem um outro funcionamento, né? Querendo ou não, o ensino fundamental, ele acaba trazendo uma regularidade Uhum. e as crianças, por já terem uma maturidade, elas
tem uma postura diferente. Com os pequenos, a gente precisa também, né, intervir no sentido de mostrar a possibilidade sempre. Aí é uma fala que é tanto a minha quanto da Camila, pelo lado do lúdico, pelo lado do brincar, pelo lado do jogo, que isso traz leveza e traz aprendizado também, né? Com certeza, né? E eu acho que uma questão que é importante que você está trazendo é essa da criação, né? Então a gente vê sempre em momento de, em momento de crise, crie, crie, crie. Quando a gente fala de criatividade, a gente não está falando de uma cobrança para ter uma alternativa para essa situação, porque senão você vai se impor mais coisas e mais obrigações e isso vai aumentar o estresse, seja para você, para as crianças, para quem for. A criatividade, ela é um aspecto assim, fundamental do ser humano, né? Em termos psicológicos, a gente estuda isso, porque se você pensar, nós somos seres animais, que eram animais na natureza, como os outros, mas a gente pintava as cavernas, desenhava, resolvemos cozinhar uma comida. Então, toda essa relação de criação que nos fez humanos, que tem toda a questão da simbolização, da linguagem, tudo isso é muito importante. Só que o criar ele precisa de um espaço calmo para aparecer. Ele precisa de um espaço. Ninguém cria sobrecarregado, tá? Então, a gente precisa criar agora. E esse espaço de novidade, de incerteza, ele é super rico e fértil para a criatividade aparecer. Mas, para isso, a gente precisa, primeiro, entender e aceitar os nossos sentimentos. Saber que esse é um momento difícil, né? Que a gente não vai dar conta de tudo e que nós não temos a obrigação de criar, mas que criar pode ser algo até assim como um lúdico, né? Uma ludicidade, porque essa questão que eu acho que é muito importante, a questão do brincar, né? As crianças eu acho que estão sentindo muita falta da escola, em algumas que eu pude conversar, mais ainda, não só porque não vêm os amigos e a pro presencialmente, mas muito mais porque aquele espaço coletivo do brincar, ele foi transformado. Inclusive, as crianças agora estão muito mais nos eletrônicos, muitas vezes porque elas estão jogando com os amigos, porque elas estão brincando de joguinhos, né? Porque elas perderam um pouco esse espaço lúdico, né? De prazer, de aproveitar a vida sem ter muitas obrigações e que era garantido na escola. Principalmente se a gente pensar, por exemplo, de crianças que não têm irmãos, por exemplo, né? E que estão sentindo muita falta desse espaço de convívio e de brincadeira. Agora, o lúdico, eu acho que ele precisa ser resgatado para essa criação. A gente precisa brincar, a gente precisa ser mais leve. Quando você traz esse leve, e você que é a referência aqui dos estudos sobre brincar, eu penso que o lúdico é isso que a gente está sentindo muita falta e que é importante que as pessoas entendam que brincar não é coisa de criança e que brincar não é brincar. Vai brincar, né? Então tem mãe, você tá me enchendo o saco, vai brincar. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que vocês fizeram tudo bem, mas assim, entendam, não é assim, né? O adulto precisa brincar, o velhinho precisa brincar, a gente precisa ter momentos de relaxamento, de brincadeira, né? Então, uma brincadeirinha na fala, é uma coisa que tem uma conotação de humor. Você pode lavar a louça brincando, né? Você pode tornar lúdico lavar a louça. Acreditem em mim, eu sei, é difícil, eu radicalizei no exemplo, mas é possível, né? Então, esse aspecto de ludicidade que eu acho muito importante. Inclusive, então, vou citar uma dica de um filme e vou passar para você falar, tá, Gi? Tem um filme que é um documentário que chama Tarja Branca. Ele fala sobre as relações do lúdico e do brincar, né, de uma forma assim emocionante. Lá no meu Instagram tem um post que eu fiz, você pode acessar e tem lá, é gratuito o filme, o documentário, é muito interessante, né? Porque aí ele resgata, quando a gente está brincando com uma criança, você pode resgatar esse brincar e esse lúdico, que é um prazer de fazer as coisas, né? E eu acho que talvez é isso que possa ser resgatado, né? Como é que a gente pode trazer esse lúdico para a questão do brincar? Porque eu acho que esse lúdico, até respondendo a sua pergunta que ficou lá atrás, sobre como acessar a criança, né, em tempos remotos, eu acho que é pelo lúdico, eu acho que é pela brincadeira, eu acho que é pelo afeto, né? Para trazer esse prazer de estar ali fazendo juntos alguma coisa, tornar uma brincadeira, né? Eu acho que isso pode ser fundamental, né? Eu vou aproveitar, você estava falando e eu estava aqui lendo, né, o que o pessoal falou.
uma das colegas falou algo que é fundamental. O lúdico é muito mais amplo do que o brincar, né? Quando a gente fala, tudo isso que a Camila falou é super importante, porque quando a gente pensa no aspecto lúdico, o lúdico ele faz parte do desenvolvimento da humanidade, tanto que antes da gente ter sido homo, a gente foi homo ludens, né? Homo ludens, depois homo faber. A gente brincou. O ser humano, o mamífero brinca, né? Se a gente for lá para a base da psicologia evolucionista, a gente que estuda muito essas referências, a gente vê como esse brincar, essa interação, essa troca é fundamental para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do sujeito. No mundo animal tem brincadeira, né? A gente que tem, né, um outro nível, por sermos humanos, a gente consegue atribuir sentido a essa brincadeira, né? Então, todos nós, adultos, crianças, eu gostei muito dessa colocação que você fez, cara, de muitas vezes a mãe fala, ai, vai brincar. Da mesma maneira que a escola muitas vezes falava, você está bagunçando muito, senta ali para pensar. Como se pensar fosse uma coisa ruim, como se brincar fosse uma coisa, sabe, qualquer coisa. A gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente se refere a coisas importantes. Você tá bagunçando, tá aprontando na escola, parar e ficar ali sentado para pensar, isso deve ser abolido, né? Eu tô falando porque como eu tenho uma vivência, uma proximidade muito grande, ruim, né, com as escolas, quando a gente fala vai pensar, não é como um castigo. Vai brincar não pode ser um castigo porque você vai ser afastado e vai, brinca ali porque alivia. Não é. É muito importante isso para a criança. O brincar é a linguagem universal da criança. Nós precisamos, né, a gente precisa ser mais sensível a esse brincar. E eu falo de um lugar muito particular, porque assim, tem gente que me conhece desde criança ou então já me ouviu falando. Eu tive uma experiência com o brincar e eu acredito que tem influenciado, inclusive na minha parte acadêmica. A minha mãe, o meu avô era muito brincante, a minha mãe também. Enquanto muitas mães estavam vendo novela naquele horário, nada contra, né? No horário à noite, a gente morava num prédio, a minha mãe descia para brincar com as crianças do prédio. E era uma coisa que ela fazia por ela, era dela. Ela dava um assobio bem alto, a criançada, olha, a Mara desceu, ia e brincava. Então, na minha casa, a brincadeira sempre esteve muito presente, né? Meu pai trabalhava muito, a gente vem de um formato daquela família que era a mãe que cuidava, o pai trabalhava. Hoje a gente sabe que isso mudou bastante. E nesse cuidar, a minha mãe brincou muito. E as crianças que tinham acesso à minha casa brincavam muito. Essa é uma recordação que todo mundo que eu convivo e que eu tenho contato daquela época lembra. E aí eu paro e penso, puxa vida, eu tenho esse privilégio. Quantas crianças não têm? Que momento a gente está vivendo hoje de oferecer esse privilégio para as nossas crianças, para chegar amanhã, daqui a alguns anos, eles lembrarem, poxa, na quarentena eu lembro de como eu brinquei com meu pai, como eu brinquei com a minha mãe, né? Essa brincadeira sem cobrança, gente. Ó, a Gisele, minha amiga de infância, falou, todo mundo, o pessoal da minha infância lembra dessas situações. Então, assim, eu gosto muito de falar desse exemplo, porque isso fez a diferença. O brincar, ele cura, o brincar, ele transforma, o brincar promove união. Então, assim, brincar não deve ser minimizado, menosprezado, colocado como uma atividade de segunda linha, né? Pensar também não. Então, a gente tem que ressignificar aí a nossa fala com as crianças e a nossa ação também. A ação brincante, ela faz parte do desenvolvimento de uma maneira essencial. Então, se a gente sair dessa quarentena, porque a gente vai sair, e as memórias que ficarem tiverem vínculo com o lúdico, com o brincar, eu falo assim, não precisa você passar o seu tempo inteiro. Se você estabelecer, cria uma rotina e nessa rotina coloca momento lúdico com as crianças. A gente vai deixar o material para vocês que vai ter algumas ideias, algumas dicas, algumas sugestões e a gente tem muita coisa boa também na internet. Esse documentário que a Camila sugeriu, Tarja Branca, eu já assisti, ela que me indicou, inclusive. Ele é maravilhoso, né? Ele traz um resgate do brincar, da simplicidade do brincar, né? E assim, se a gente for fazer reflexão, eu sou suspeita porque eu debruço minha pesquisa há muitos anos. Eu comecei a estudar o brincar, eu estava no 3º semestre de pedagogia. Isso faz muitos anos, foi em 2009.
Então, tem um bom tempo aí que eu já trabalho e pesquiso e me encanto com esse universo e cada vez a gente descobre mais, né? Então, assim, se a gente somente escolarizar o brincar, se o brincar for coisa só de fazer na escola, ou então se o brincar for só uma coisa para ficar como segunda linha, a gente vai estar limitando demais. Vamos aproveitar essa Sim. quarentena, isso eu falo assim com muita propriedade, porque as memórias do brincar, elas não se perdem. E a pessoa que vivencia isso cresce com equilíbrio, com saúde, com outro... É uma outra pessoa, com uma outra oportunidade, né? Quem brinca pode ter certeza que vai vivenciar um desenvolvimento pessoal diferente daquele que não brinca, daquele que é podado. Então, não é porque Isso. hoje a gente está sem espaço, e eu falo assim, de um lugar muito particular também. Eu moro num apartamento pequeno, a gente durante muito tempo não pôde descer. Esses dias que liberou e eu levei minha neném lá para brincar no balancinho, mas a gente tem que criar no nosso espaço situações que a gente possa brincar, né? Depois, quem Isso. quiser também, pede para mim. A gente tem uns cursos que a gente preparou, né? E tem um que eu falo bastante sobre brincadeiras que a gente pode fazer em espaço pequeno, com Uhum. material reciclável, coisas que a gente pode, tanto para Tem professores um quanto para as vídeo, né? famílias em casa, né? Fazer isso de uma maneira que seja parte da nossa rotina e não que seja ou um castigo ou uma atividade para a gente se livrar, né? Não pode ser isso, de maneira nenhuma. Que bom, eu tô vendo vários comentários aqui que estão me deixando muito feliz, né, com a receptividade. E tem alguns comentários de uma pessoa muito especial a quem eu devo, assim, um caminho inteiro de formação acadêmica, que é a professora Maria Tereza Souza, que só não vou falar mais, senão me emociono, mas é alguém, assim, muito generosa, muito competente e muito amorosa e que veio nos assistir aqui e fez Obrigada, vários viu, Tereza? comentários Tereza e interessantes, todos né? que Então, estão aqui, é como a como a Camila, fala né? do Jean Chateau, que é a brincadeira para criança é coisa séria, e a Tereza ressalta aqui algo que eu acho que a gente pode até, se trouxe na tua fala, mas deixar bem claro para as pessoas, que é o lúdico é diferente do brincar, né? Há um lúdico, há uma ludicidade dessa representação de jogo, de brincadeira, de transformação de realidade, que ela pode estar em presente em várias atividades do cotidiano, né? Brincar é essencial, fundamental para todos nós, não só para as crianças. Mas não é porque você não tem 2 horas do seu dia para sentar com o seu filho e brincar com ele, se você tiver, ótimo, se você não tiver, você vai brincar menos, mas você pode trazer esse espírito lúdico para todas as interações, né? Porque eu acho que isso vai reduzindo o estresse, isso vai trazendo a questão do acolhimento afetivo que você estava trazendo no início, né? Isso vai reduzindo o estresse, essa brincadeira, eu vou dar um exemplo que até comentei com a Gi, a professora do meu filho mais novo, que é uma pessoa formidável e também está se reinventando nesse momento. Ela faz muitas brincadeiras na aula. E a semana passada eles estavam em semana de prova. E ela chegou, era prova, sei lá, de ciências. E ela chegou lá. Então, pessoal, estudaram para a prova de português? E aí as crianças, meu Deus, Pro! E eu quase infartei do lado do meu filho. E não, gente, a prova de português, né? E ela deu uma risadinha e as crianças entraram na brincadeira e começaram, não, então é prova de francês, é prova de chinês, amanhã é prova de geografia. E trouxe uma questão desse vamos fazer um joguinho, vamos brincar com isso aqui, né? Vamos trazer o lúdico para acabar com o estresse de prova e que foi super relaxante para as crianças, né? Então eu acho que é isso que você está trazendo. Eu achei um exemplo super instrutivo desses espaços, porque nem sempre a gente vai achar o espaço ideal, né? Se eu tiver o espaço ideal de sentar 1, 2 horas com meu filho, nesse momento de quarentena, onde também estou trabalhando e fazendo outras coisas, perfeito, né? Um espaço de calma, onde eu também brinque, né? Com isso, junto com eles. Mas se eu não tiver, o lúdico vai estar presente nessas relações. Eu acho que essa é a consciência que a gente tem que ter, tanto como Uhum. professores como educadores, né, Gi? Cá, eu só errei uma contagem de data, eu preciso corrigir, não foi 2009, foi 99 que eu entrei. Eu fiquei assim pensando, não, tem alguma informação errada. Tá errando a Eu data já. economizei 10 anos aí. Você foi falar dos seus 14, eu sublinhei isso. E a gente tem 5 minutinhos, tá?
Tá. Então, Eu acho acho que a gente vai fazer um rapidinho aí aquele bate-bola que o pessoal mandou algumas perguntas, algumas a gente foi tá. respondendo, mas tem algumas que a Sim. gente tinha destacado aí Tinha. naquelas que a gente colocou. Eu vou dar, ó, eu peço perdão, né, gente, de não poder responder todos os comentários, assim, mas eu vi alguns comentários aqui que também tem a ver com algumas perguntas que a gente trouxe, então acho que a gente pode dar uma passada assim mais rápida e se vocês quiserem também trazerem outras perguntas ou mandar por direct, a gente responde com o maior prazer, porque é o que a gente falou no início. É, estamos refletindo sobre isso porque também estamos vivenciando essa situação como mães, como profissionais, então para a gente também é muito interessante buscar essas alternativas. É, eu vi o pessoal lá de Curitiba que nos acompanha trouxe uma pergunta sobre os adolescentes nessa situação e eu vi aqui a Maiene também comentou, né? Dessa que a gente falou pouco, eu acho, nessa live, a gente pode aproveitar um pouquinho esses minutinhos, desses adolescentes, né? E como trazer essa questão do lúdico e da brincadeira e desse sonhar um outro mundo nesse momento para os adolescentes que têm bastante dificuldade de acompanhar as aulas online, que aí não é por conta de não conseguir ficar naquele momento ali, né, interagindo, mas muito mais por outras questões e tá aumentando o isolamento das crianças nesse contexto, dos adolescentes, mais ainda, né, adolescentes isolados no quarto. E isso pode favorecer também questões de ansiedade, de depressão, né? Então, eu acho que tudo isso é uma questão importante. Eu, como psicóloga, acho que eu poderia dizer sobre essa questão do acolhimento e do favorecimento da autonomia do adolescente. Então, eu sei que adolescente nem sempre gosta, né, de conversar com os pais, mas trazer um pouco essa conversa de como você está vivendo isso, de que forma você precisaria resolver essas questões. Quais são as alternativas que a gente pode criar juntos? Trazer a autonomia do adolescente para lidar com a situação, né? Ai, tia Nani, beijos, obrigada. É, e como a gente pode lidar com essa situação de uma outra forma que você também sugira, porque o estudo é algo importante, né? Então, assim, eu acho que a gente sai dessa situação de pandemia com um fortalecimento da educação e da necessidade da educação que transpassa qualquer muro, que é fundamental. Assim como, assim, há alguns tempos atrás, eu não sou pedagoga, né? Mas as minhas amigas pedagogas brincam que eu tenho um pouco de pedagoga, porque tem tanto que eu escuto, né? E a gente se ouve muito disso, a questão da comunidade escolar, né? Comunidade escolar. Mas a comunidade escolar, ela já é tão real agora em meios virtuais do que antes. Porque os pais estão tendo que participar mais, estão tendo que conversar mais com os professores, estão tendo que repensar esse modo de fazer educação que eu acho que é fundamental. Então, inserir o adolescente nessa conversa e pensar que ele também é responsável pela educação dele, eu acho que é fundamental. Não sei se você quer incluir mais Eu alguma vou coisa aqui, falar Gi. rapidamente. Assim, gente, o que a gente recebeu de perguntas, de colocações de ideias foi bastante coisa. Vai dar assunto para outra live, mas eu não queria encerrar esse nosso momento sem falar um pouquinho, né? Vou pegar meus 2 minutos aqui, um minutinho, para falar sobre a questão da inclusão. Né, nesse momento de pandemia. A gente sabe que o desafio para quem vive uma regularidade, né, dentro de um padrão, eu não gosto do termo normal, mas de uma regularidade já é desafiador. E as questões da inclusão, né? Teve uma colega aqui que falou que as crianças autistas tem alguns que estão gostando porque diminui o barulho, diminui o atrito. De que maneira nós estamos pensando nesse momento, no acolhimento para a inclusão, tanto o autista quanto as outras necessidades, tem crianças aí que têm outros tipos de transtorno, de distúrbios, escolas, famílias, vamos entender com leveza esse momento, né? Na medida do possível, a gente acessar essas crianças, acessar esses sujeitos com propostas que sejam menos rígidas e que atendam principalmente uma necessidade emocional, que eu acho que hoje, se a gente não tiver esse cuidado, como a Camila falou, e na nossa fala a gente trocou muito isso, do acolhimento e do equilíbrio emocional, a gente não consegue vencer o desafio dessa pandemia. Ela vai passar e a gente precisa passar junto com ela, com equilíbrio, cuidado e tendo a consciência da gente ter feito o nosso melhor, né? Então, todo mundo aí que depois a gente pode até pensar um outro momento nesse assunto da inclusão, mas assim, que a gente aprenda
aproveite para trabalhar aí com esse cuidado do emocional e do amor, né? A gente está correndo porque o Instagram trava, eu acho que aqui quando dá 1 hora, né?